Mas vamos lá, galera, vamos precisar começar porque a gente tem uma hora aí para passar esse conteúdo para vocês, beleza? Então, primeiramente, a gente vai, eu quero explicar para vocês a diferença entre enquadramento e composição, tá? E daqui a pouco a gente fala mais sobre a questão do ângulo, a gente vai entrar a gente vai entrar ali na pegada do skate, né? Porque enfim, o ângulo é muito importante, principalmente para passar a mensagem da força ali para a foto do skate. Mas vamos começar enquadramento e composição, tá? Qual exatamente é a diferença entre enquadramento e composição, né? Digamos assim, enquadramento é uma cena, enquadramento é uma cena ali, digamos assim, não tão organizada, né? Imagina que você pega o celular para tirar uma selfie, vou pegar alguma coisa aqui para fingir ser o celular. Tem o celular aqui de bobeira. Então eu vou tirar uma selfie com o celular, eu estou aqui com o enquadramento que vai enquadrar o meu rosto. Oi prima, bem-vinda à live. Eu estou com o enquadramento eu estou enquadrando o meu rosto aqui no celular, beleza? Isso é um enquadramento, não chega a ser uma composição. Nossa, tá bem difícil de ler, galera. O celular está um pouco mais distante de mim hoje, tá? Mas estou conseguindo. Bem-vindo aí, Contágio Sound. Beleza, meu irmão? Ou irmã? Não sei. Mas vamos lá. Então, o enquadramento é aquilo que meio que entra no teu quadro, tá? Tudo que entra no teu quadro ali funciona meio como enquadramento. Agora, o que seria composição, tá? Composição é meio que você organizar aquilo que está no teu quadro ali, beleza? É você, tipo, colocar o objeto de interesse ali no lugar ali da... É você colocar ali o... E aí, Maurício, beleza, meu irmão? Mal aí na área. É você colocar o seu objeto, a sua pessoa, o atleta, seja o que for, num lugar que passe a mensagem, passe uma mensagem correta ali, que passe um sentimento correto. E como assim, a composição passa sentimento, passa de repente até um conforto no olhar, né? É por isso que a gente... Ponto 15 entrou, bem-vindo. É por isso que a gente se preocupa tanto com composição. Agora não quer dizer que todo enquadramento tenha uma composição também. Porque às vezes você enquadra ali uma foto, pega tudo muito sem pensar, né? E já a composição não, você coloca todos os objetos que você quer ali na foto, você tira o que você não quer, você coloca uma pessoa ali na posição que você quer que ela esteja, né? De acordo com o tipo de composição que você quer fazer. Ó, o pessoal tá entrando. Beleza? Então, composição é basicamente isso, você organizar uma cena, você direcionar um olhar de uma pessoa. Isso a gente pode fazer de diversas formas que a gente vai falar nessa live aqui. Não de todas, porque são muitas, é um estudo muito complexo, mas as principais a gente vai chegar a falar, sim, da questão da composição. Mas é importante vocês entenderem que enquadramento não é a mesma coisa que composição. A gente enquadra para vídeo, enquadra para foto, mas compor é diferente. Já é uma imagem mais pensada, já é uma imagem mais trabalhada, né? Já é uma imagem que a gente tem uma mensagem para passar e precisa compor aquela imagem para passar a mensagem que a gente deseja, né? E vamos lá. Na composição... Show de bola, Maurício. Brigadão, meu irmão. Na composição existem algumas regras, tá? Regras de composição. Muita gente já deve ter ouvido sobre essas regras aí. Ó, o Jandeco entrou na live, beleza? E que são... vou falar algumas regras principais aqui, tá? Que a regra de composição, a regra dos terços, eu anotei aqui que é para não esquecer, tem as linhas, né, as verticais, horizontais, diagonais, que elas facilitam essa parte de compor uma imagem, né? E tem também aí as molduras, né? As molduras que a gente normalmente é uma composição que eu gosto muito, que em Santarém mais assistindo. Ó, trip da hora.
Só acompanhando aí nos stories a trip, hein? Então, assim, e tem as composições ali que envolvem os quadros, né? As molduras, né? E é bem legal aí de trabalhar com isso também. E no caso das molduras, a gente costuma usar muito portas, costuma usar muito janelas, né? De repente, para compor uma imagem. E a janela ela tem uma questão bem interessante, tá? Porque normalmente a janela ela chama muita atenção. A janela em si mesmo, não estou falando de nenhum, sei lá, enfim, a janela em si mesmo, a janela de uma casa, ela tende a chamar muita atenção. Por quê? Primeiro que uma casa, ela normalmente ela é de uma cor ou ela é de um azulejo, ela tem um background ali de uma cor, de um padrão, e a janela quebra esse padrão. Então tudo que automaticamente quebra um padrão ali visual, isso atrai a gente. Eu, por exemplo, eu moro numa vila, tá? Eu moro numa vila, assim, que tem muitas casas e muitas janelas, e é muito difícil não olhar pelas janelas. A gente até brinca um pouco que a gente tem que olhar menos para dentro da casa das pessoas, mas é meio que automático, porque a janela ela chama a atenção. Principalmente quando uma janela que vive fechada, que o nosso olhar está meio que vendo tudo bem fechado, e do nada essa janela está aberta e você quer olhar o que tem dentro porque é automático, não é coisa de fofoqueiro, não é coisa de curioso, é mais uma questão mesmo visual que o nosso cérebro ele puxa, né? Enfim. Então as janelas são interessantes, tá? Para as fotos de skate elas são interessantes também. Agora, Matheus, as molduras são só janelas e portas? Não. Você pode usar diversas coisas para fazer uma moldura, tá? Por exemplo, usar itens da natureza, itens, não sei se essa seria a palavra, mas usar ali coisas da natureza, árvores, folhas, tudo isso gera uma composição e cria uma moldura ali, dependendo da forma que você usa. Então, a moldura é uma das composições que eu mais gosto, né? Principalmente na fotografia, por exemplo, de casamento. Tem uma foto que eu faço muito, que o noivo está na minha frente, eu estou clicando ele atrás, e eu gosto de enquadrar ali a noiva, tipo pegando a percepção do noivo. Então, tem muita coisa legal que a gente consegue fazer com essa composição de quadro, né? Tipo, colocar alguma coisa na frente para causar como é que eu posso dizer, essa profundidade na foto também, né? Agora, beleza. Regra dos terços, tá? Eu falei um pouco eu falei um pouco aí sobre a janela, sobre os quadros, né? Que é uma outra regra de composição. Mas hoje eu quero pegar pesado mesmo na regra dos terços, tá? Porque eu não vou conseguir explicar tudo sobre cada regra para vocês, porque a parada hoje é ângulo também. Só que é legal vocês entenderem de composição para eu poder falar de ângulo depois, beleza? Então eu fiz um rascunho aqui bem, como dizem os meus conterrâneos, na tora. Esse aqui, ó, imagina que isso aqui é o LCD da sua câmera, tá? E você tem aqui, ó, normalmente o teu celular já tem isso, tá? A tua câmera fotográfica do celular tem isso, que pode te ajudar. As câmeras têm isso também, quando você pode optar por deixar essa regrinha aqui, esses quadradinhos. Agora, qual é a parada desses quadradinhos, tá? Eles servem basicamente para te ajudar a compor uma imagem, né, e organizar ela também, tá? Como é que a gente faz, por exemplo, isso eu até deixei um pouco mais marcado aqui, como é que a gente faz para mesmo usar de verdade essa regra dos terços, tá? A gente, ó, eu fiz uma bolinha mais escura aqui, ó, nesses 4 pontos, que é onde as linhas se cruzam. Basicamente, esses pontos aqui são os pontos da imagem, que chamam mais atenção, tá? Então, ó, eu tenho aqui os pontos de interesse, né? Então você pode posicionar o atleta aqui nessa como é que eu posso chamar? Nesse encontro de linhas aqui, que é da regra dos textos. E aí, Giovanni, bem-vindo à live, meu irmão. Você consegue colocar aqui, colocar aqui do outro lado, que vai causar um conforto em quem está olhando e automaticamente vai
vai organizar a tua imagem. Ah, Matheus, mas eu só consigo usar isso com pessoas ou com atletas e tudo mais. Ah, não. Quando você fotografa a paisagem, você usa meio que inconscientemente essa regrinha dos terços, tá? Por quê? Porque, olha só, eu vou fazer aqui um rabisco, eu não sei para onde foi parar aqui o pincel, tá aqui. Então, assim, ó, é um jeito que eu fotografo muito e eu gosto muito, que é na parte de baixo, ó, nessa parte mais, desses 3 quadradinhos aqui inferiores, você coloca aí, por exemplo, eu vou desenhar aqui, montanha, mais um predinho, mais uma montanha, ó. Você coloca aqui, ó, vamos supor, eu tô fotografando ali uma paisagem ali que é meio que, sei lá, aqui tá meio Rio de Janeiro, né, mas vamos supor que estou no Rio de Janeiro, eu quero fotografar uma paisagem que tem prédios, que tem morros, né? Ou montanha. Tem o quê? Morro, montanha? Morro, né? Que tem morro. E o que acontece, ó? Automaticamente, eu incluo toda essa informação nessa parte de baixo nessa parte de baixo aqui da minha regrinha, no caso, né? E na parte de cima eu deixo eu deixo um respiro, né? E na parte de cima eu deixo o céu, na parte de cima eu deixo o mar, se tiver, para dar aquela sensação de grandiosidade, né? Dar uma imagem bem organizada, uma imagem gostosa de olhar. Diferente se invadisse a parte de cima também, dependendo da tua intenção. Se tu não quiser um quadro muito cheio, isso pode causar um desconforto de quem está olhando. Assim, é um jeito que eu fotografo muito, principalmente para os stories, né? Eu deixo sempre no finalzinho da foto ou árvores ou prédios ou tudo mais, e em cima eu deixo o respiro, tá? Mas, Matheus, que parada é essa de respiro que você fica falando toda hora? Vamos lá. Vale lembrar aqui também que não existe verdade absoluta, tá? O que eu estou falando é a minha maneira de trabalhar e a minha maneira que eu penso, e aí vocês tipo, se desenvolvam da forma que vocês acharem melhor. Só, por favor, não tô falando nenhuma verdade absoluta aqui, não tô batendo martelo dizendo o que é certo e o que é errado, até porque na fotografia isso é muito relativo, né? E não é, como eu falei, não existe verdade absoluta também, então. Mas vamos lá. O que seria o respiro, tá? Olha a imagem aqui da live, tá? Aqui, para quem tá vendo no YouTube, eu não sei, tem um pouquinho de teto. Mas basicamente, ó, esse espaço aqui de cima é um respiro, tá? É um espaço na imagem que não tem muita informação. Ou seja, toda informação vem para mim, tá? Opa, bate aqui no... Toda informação está concentrada em mim. Isso aqui é um respiro, ó. Isso aqui é um respiro aqui. Rodolfo, dá um zoom aqui na live, por favor. Pode dar ele bem na minha cara mesmo. Ó, isso aqui seria uma imagem sem respiro, sabe? Eu tô aqui, tô bem de pertinho, vocês estão vendo aí minha fuça bem na tela de vocês, mas não é uma imagem muito confortável. Eu gosto muito desse respiro, tá? Então, Matheus, mas e, por exemplo, foto de fisheye de skate? Pode tirar o zoom lá pra mim, mano? Deixa ele tirar o zoom aqui, que tá até me agoniando esse... Aí, beleza. E foto de skate, que a fisheye, ela preenche tudo e a parada toda e não sei o que, blá, 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 blá. É um outro tipo de composição, tá? Não tô falando que esse respiro, ele funciona para todas as fotos, mas, por exemplo, foto de fisheye numa escada, tá? A parte, eu vou desenhar aqui uma escada, tá? Vou fazer uma coisa bem improvisada aqui mesmo, tá? Aqui eu vou desenhar uma escada. Aqui. Aí o carinha. Aqui. Ó. Eu tô aqui desenhando a escada, ó, e o que acontece? Eu vou preencher o quadro inteiro com a foto, porque a fisheye ela vai chegar perto
A fisheye vai chegar perto e vai preencher inteiro. Vai pegar a escada e o atleta. Agora, qual é o respiro dessa foto? O respiro dessa foto é essa parte aqui, ó. Marquei um X aqui. O respiro dessa foto é essa parte aqui, ó, da escada, por exemplo, que não tem muita informação. Quando uma imagem tem muita informação, principalmente informação desnecessária, a gente demora muito a ler essa imagem. Então, assim, nós que somos fotógrafos, já fotografamos profissionalmente, já temos isso, a gente pratica essa composição, a gente traz esse respiro para a foto automaticamente, porque é algo que está na nossa cabeça. É uma imagem que fica confortável e a gente quer passar isso para quem a gente está, para o cliente ou para o atleta que seja, tá? Agora, tem uma outra regra de composição, que é a regra de composição central, tá? O que é a regra de composição central? Basicamente é tudo que fica no centro do seu quadro, tá? Por exemplo, uma pessoa, seja ali um produto, alguma coisa, ele vai ficar no centro do seu quadro. Por que as pessoas, principalmente os fotógrafos que eu vejo, né, mais iniciantes, por que a maioria das pessoas quer evitar colocar ali o objeto, a pessoa no centro da imagem? Porque imagina só, quando a sua mãe pega o celular e ela vai tirar uma foto sua, onde ela vai te colocar? No meio da foto. Quando o seu pai pega o celular para tirar uma foto sua, ele vai te colocar no meio da foto. Porque é algo que funciona, é algo que para eles é agradável. Então as pessoas, elas ligam muito essa composição central ao amadorismo, tá? E dependendo da forma que você usa, é mesmo um amador, né? Então, assim, tomar muito cuidado com essa composição, mas não descartar ela de vez. Porque, por exemplo, quando você faz um retrato de pessoas, por exemplo, né, com fundo desfocado, lógico que você vai ter que colocar a pessoa no meio, ou talvez mais para o cantinho, talvez mais para o outro, mas isso não é do que estamos falando. Mais um quadro mais aberto, você tem que saber quando colocar a pessoa no meio, tá? E aí entra uma outra regrinha de composição que chama assimetria, que eu vou entrar em outro vídeo mais adentro disso, tá? Mas vamos lá. E quando a gente tem que usar essa composição central? A gente tem que entender que a pessoa no centro da foto sempre vai dar uma sensação estática, né? Sempre vai dar uma sensação lenta. Então, por exemplo, o skate normalmente não é muito interessante colocar a pessoa no meio, principalmente quando ele está ali andando de skate, né? Lógico, depende da manobra, depende do lugar também, né? Agora, como é que a gente causa a sensação de movimento na foto através da composição? Eu fiz aqui um outro exemplo, ó. Esse exemplo aqui, tá? Ó, vamos supor, o carinha, esse aqui era para ser uma pessoa, tá parecendo sei lá o que, mas ó, o carinha, ele tá aqui de skate, de patins, ele tá correndo, então você deixa um espaço na frente dele, ó, para dar uma sensação de que ele está correndo, que ele está indo para algum lugar, entendeu? Então, aí já entra, ó, a regrinha dos terços. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado para esse tipo de composição? Fiz até um sim ou não. Quem foi que entrou aí? Beleza. Que é o seguinte, nem ficou muito bom isso aqui, mas olha só. Quando a gente está apontado para um lado da cena, ó, vou fazer aqui na live e vou fazer também aqui no... Ó. Se eu estou olhando para cá, olha como dá uma agonia ver essa falta de espaço que está aqui. Estou olhando para frente, está tendo uma falta de espaço aqui. Parece que eu estou, sei lá, vou bater numa parede, entendeu? Diferente se eu vier para trás, ó. Eu venho para trás, parece que estou conversando com alguém,
parece que eu estou olhando alguma coisa interessante, já dá uma sensação diferente. Então, você levar a pessoa muito para o canto da foto, apontada, seja ela andando para aquela direção, é importante você deixar esse espaço sobrando aqui, que é para dizer que ela está indo para algum lugar, né? E, lógico, não estou falando que isso é certo ou errado, estou falando que as sensações que algumas composições dão para a gente, né? E como a gente trabalha com fotografia de movimento, que é a fotografia de skate, a gente tem que tomar esses cuidados, tá? E aí, ó, deixa eu dar uma olhada aqui no meu script. Beleza. Eu já vi também muito fotógrafo falando que, Matheus, eu gosto de quebrar as regras da composição. E eu vou te falar, é muito difícil você quebrar alguma regra de composição. Você pode quebrar a regra dos textos, mas você vai estar entrando em outro tipo de composição, porque existem muitas, tá? É muito tipo de composição e é muito difícil você quebrar elas, né? Então, tipo, a melhor forma mesmo não é procurar quebrar as regras e ser um fotógrafo super diferente. É mesmo saber trabalhar com elas e passar a mensagem certa ali na hora de fotografar, né? Na hora de entregar a foto pro cliente, tá? Vamos falar agora. Tá. E tem uma outra situação, e tem uma outra composição também que a gente faz, e que se encaixa também na regrinha dos textos, que é as pessoas, a gente é acostumado a ler da esquerda, aí não sei como é que vai ficar aqui, né? Mas a gente é acostumado a ler da esquerda para a direita. É isso? Tá certo daí? Sim, da esquerda para a direita, no caso para mim aqui, né? Da esquerda para a direita. Então, se você coloca, por exemplo, o teu ponto, o teu objeto, a tua pessoa, nesse cantinho de cima esquerdo, a primeira coisa que ela vai ver na foto vai ser a pessoa, o atleta, o objeto ali. A primeira coisa que ela vai bater o olho vai ser naquele, porque a gente lê assim. Tá? É o nosso... É como a gente foi acostumado a ler, né? Da esquerda ali para a direita. Quando você começa um livro, você lê assim. Então, tipo, nós fomos moldados a isso, tá? Então, algumas pessoas veem uma foto, veem a força dessa foto e falam assim, caralho, que luz legal, que tudo legal. Mas a composição também foi pensada dessa forma para que facilite a leitura de quem tá, facilite a leitura ali de quem tá lendo, do espectador que tá vendo aquela foto, né? Isso é muito importante também. Deixa eu beber uma água. Ok, falamos de regras de composição, falei sobre várias coisas. Vamos falar agora sobre o tal do ângulo, tá? Primeiro a gente tem que entender como que o ângulo trabalha, tá? Então, olha só. Imagina que a minha mão é uma pessoa, tá? E a minha câmera é isso aqui. Se eu fotografo essa pessoa da mesma altura que ela vai ficar certinha, vai ficar retinha, vai ficar nas proporções certas. No momento que eu vou descendo a minha câmera, as pernas da pessoa ficam maior e a cabeça dela fica menor. Ó, desci a câmera, as pernas ficam maior, tudo fica maior, porque eu estou vendo de baixo, e dependendo da lente que você usar, isso fica mais evidente ainda, que no caso pode ser a fisheye. Então, a mesma coisa acontece de cima. Se você fotografa de cima, a pessoa vai ficar com uma cabeça enorme e o corpo dela vai ficar fino, tá? Por que isso é importante vocês saberem? Porque, por exemplo, às vezes, você está ali se gravando ali, você está muito de baixo, aí você está com o rosto de repente muito grande, você está ali tipo mais gordinho do que você gosta de, sei lá, de se ver, né? E aí você acaba não gostando daquela imagem. Mas no momento que você sobe a câmera, aí parece que você já fica mais magro, parece que tudo muda, fica mais legal, por causa do ângulo, entendeu? Então, tipo, por isso que muitos blogueiros aí, eles gravam de cima para baixo.
Se assim rola também, mas muito difícil. De cima para baixo é beleza na certa, beleza? E aí, ó, isso é importante saber por quê? Porque é assim que a gente pensa na hora de fotografar skate com fisheye, tá? Fotografar skate com fisheye. Para quem não sabe, fisheye é aquela lente, a famosa olho de peixe. E como é que funciona o olho de peixe? Ela deixa tudo totalmente distorcido, né? Ela distorce, oi? Ah, não sei o que estava falando com ele. Ela dá aquela boleada na imagem, né? Ela deixa a imagem totalmente como realmente um olho de peixe ali. E aí o que acontece? Se você não souber usar isso ao seu favor, você não vai conseguir ter uma foto ali muito satisfatória. Por quê? Porque normalmente com olho de peixe a gente fotografa de baixo e o mais de perto possível ali do nosso atleta, no caso, né, voltado para o skate, a gente fotografa de baixo, porque o lugar que ele vai pular, o caixote que ele vai manobrar, o trilho, vai ficar muito maior, porque eu estou de baixo, então, tipo, se eu estou num cano, aquele cano ele fica enorme, eu estou aqui, nossa, ele fica muito grande. E a mesma coisa com borda, com escada, tá? Então, fotografar de baixo é uma das melhores formas de você usar a fisheye para fotos de esporte, porque ela fica tudo muito, nossa, muito grande. E aí o que acontece? Só que tem um porém, tá? E aí assim é um pouco complicado, porque quem acha que só precisa de uma fisheye para fotografar skate vai um pouco quebrar a cara. Por quê? Porque dependendo do pico que você esteja, a fisheye ela pode aumentar o pico, deixar uma escada de 3 degraus como se fosse, sei lá, 8 degraus, ou ela pode diminuir muito o pico. E qual é a lógica que eu uso para isso? Por exemplo, se eu estou fotografando numa escada muito grande, se eu for usar fisheye, essa escada vai diminuir, tá? Vai perder ali a dimensão, eu vou perder informação e não vai ficar uma foto legal, tá? Aí, agora, se eu vou para um lugar pequeno, como por exemplo, o banner dessa live foi uma foto do Splinter num caixote que eu acho que é desse tamanho. O caixote ele parece que ele, sei lá, tipo, ele é muito grande, quando na verdade ele é um caixote de tamanho normal. Então, assim, lugares pequenos, a fisheye tende a aumentar, tá? Então é legal aí para fotografar seu amigo que está iniciando no skate, que não manda em picos muito grandes. A fisheye ela pode ser uma boa opção para ele começar a ter boas imagens ali andando de skate no caso. Agora, isso funciona, e essa lógica ela funciona muito parecido também com a teleobjetiva, tá? A teleobjetiva é aquela lente mais fechada ali, tem a 70-200, tem a 85, tem umas lentes a 50 não é tele, é tipo uma semi-tele. Então, esse tipo de lente que você consegue fazer um enquadramento ali, ele errou, coloca o carregador aí no celular que ele dá uma pitada aqui. Esse tipo de enquadramento, em escadas muito grandes, a escada vai ficar enorme, porque você pegou a dimensão de tudo que está ali. Diferente de quando você chega perto com a fisheye. Entende? Beleza, está carregando. Diferente quando você chega perto com a fisheye. Porque a fisheye ela pode diminuir o pico, né? Tirar essa ilusão também de que a fisheye ela aumenta qualquer coisa, porque ela pode tirar totalmente como é que eu posso dizer nossa, acabei de falar a palavra, tirar totalmente a dimensão daquele local. Então é saber quando usar fisheye e saber quando usar teleobjetiva. E aí o que acontece? A gente quando compra fisheye, e eu fui uma dessas pessoas, a gente só quer usar fisheye. E às vezes a gente meio que quebra a cara, porque a gente fala assim, nossa, eu não consigo acertar um ângulo com essa fisheye nesse pico. Quer ver um outro exemplo de quando o fisheye não funciona muito bem? Quando você só tem uma rampa, uma 45, não sei. Quando você só tem uma rampa, nossa, a fisheye parece que
não faz, tipo, fica bem zoado a imagem, sabe? A fisheye é legal quando você tem ponto de referência. Quais são os pontos de referência? Linhas, entendeu? Que você consegue ali dar uma quinas aqui, no caso cantos, né, de parede, sei lá. Você consegue ter uma dimensão ali. Agora um negócio todo reto, você não, no caso é uma rampa, você não vai conseguir ali ter uma dimensão muito legal do pico, né, e da manobra também. Então, muito cuidado na hora de usar a fisheye, porque ela pode de repente estragar a tua foto aí, tá? E, igualmente ela pode deixar a tua foto muito maneira, tá? Qual é Ah, não, mas a fisheye, ela de fato ela é para usar. Como é que qual a melhor forma de enquadrar ela nas regras aí que você está mostrando? Então, tem uma regrinha de composição que chama preenchimento de quadro, tá? No caso, a fisheye, qual o impacto que a fisheye... Eu não sei se vocês ouviram aqui, mas eu vou repetir. Rodolfo me perguntou em qual regra de composição a fisheye entra. Tem uma regra de composição que chama o preenchimento do quadro ali, né? Tipo, o quadro totalmente preenchido. E é basicamente isso, porque a imagem de fisheye, para ganhar uma força, você tem que preencher ela inteira. Até porque você ganha, como é que eu posso dizer? Você ganha ali dimensionalidade é a palavra? Não, mas por exemplo, você ganha muito deixando o objeto na borda, porque ele vai ficar bem distorcido, parece que ele está voando na imagem, né? Então é legal você usar toda ali o quadro quando está fotografando de fisheye para você ter ali, passar uma emoção, de repente para você deixar uma escada, um pico muito maior, entendeu? Então preenche o máximo que você conseguir com a fisheye. Com a fisheye não é interessante ter muito espaço nos lados, ter muito espaço em cima. O legal mesmo com a fisheye é você colar e preencher todo o quadro com o pico e com o atleta, no caso, que está mandando para você, beleza? Então a fisheye ela não rola para qualquer foto? Ela não rola. A fisheye ela não rola para qualquer foto, né? E é muito difícil você também compor de fisheye, porque a fisheye, basicamente a regra que a gente consegue aplicar nela é chegar perto, deixar tudo ali muito tudo grande, né? Tudo muito maior do que se parece. Então, e eu sou uma pessoa que eu ainda não vou falar assim, tipo, eu tô falando aqui, mas eu ainda apanho muito com fisheye, tá? Porque no momento que você tá aqui com ela reta, ela tá te dando uma imagem. Quando você torce ela um pouco, já é uma imagem totalmente diferente, com uma dimensão totalmente diferente. Então, é você chegar no pico, você testar, você chegar perto, você distanciar, você abaixar, você levantar um pouco, você ver o que funciona, para você chegar no melhor ângulo. Mas é muito importante você chegar o mais perto possível com a fisheye para você encaixar ali tudo que você quer na foto ali, no caso a escada, como eu falei, e tudo mais. E aí, Davi, beleza? A gente está falando hoje aí sobre composição, sobre ângulo, né? Que ela estava falando sobre fisheye aí. E que é teleobjetiva, né? A parada que a gente tem que entender é que quanto mais tele ela mais ela vai comprimir o quadro, tá? Quanto mais ela vai comprimir o quadro. Então, isso é legal. Isso é legal quando o pico é muito grande, porque a foto vai ficar super irada, porque ele vai pegar muito a dimensão do pico ali, e o pico sendo grande, o atleta ele já vai estar muito pequeno ali. Então vai mostrar toda a dimensão ali do que você está fotografando. Então, não caiam nessa de fotografar tudo com fisheye, porque você pode perder uma boa foto aí de tele, por exemplo. A GoPro, ela entra no... Pois é, tem um outro tipo de lente, um outro tipo de angulação, que é o grande angular, que ele não distorce as bordas, mas ele estica. Os novos celulares hoje,
eles estão com essa opção de ter aquela imagem super aberta, que é o que chamam de ultra wide, wide, né? Então a GoPro ela é meio que uma ultra wide. Ela é meio não, ela é uma ultra wide. Então, mas funciona da mesma forma. Se você vai fotografar e gravar de baixo, ela vai deixar ali a tua informação, o teu atleta, a pessoa, muito maior, com as pernas enormes. Aí a parte de cima fica menor. Isso dá um negócio legal, que é como a gente gosta de ver vídeo de skate, sempre com um ângulo bem de baixo, e quanto mais de baixo, melhor, tá? Então, o pessoal entrou agora, eu vou dar uma voltada aqui no assunto para entender melhor. A gente falou sobre que enquadramento não é a mesma coisa que composição, tá? Enquadramento é o que é a tua cena ali. Aqui tá com enquadramento. Não quer dizer que te compôs alguma coisa, entendeu? Tipo, é o que entra no quadro, né? Diferente de quando você compõe, que você pensa em alguma regra, né? Que você organiza o teu quadro para saber o que entra, o que não entra. Basicamente, compor é organizar uma cena e direcionar o olhar ali para quem, para o espectador, ler melhor a tua foto, ler da forma que você quer que ele leia, tá? Falamos também sobre as regras de composição, né? Que são as regras aqui dos textos. As câmeras e celulares têm essas regras dos textos também. E é basicamente você encaixar o seu ponto de interesse, o seu objeto ou a pessoa nesses encontros de linhas, que o olhar que vai te ajudar na composição, vai te dar uma foto aí mais confortável também, tá? Falamos sobre o respiro da imagem, né, que é sempre uma parte mais neutra. Isso aqui seria considerado um respiro, isso aqui também, que traz uma força maior na informação, que no caso sou eu. Então eu chamo mais atenção aqui, porque a gente tem um respiro diferente de que se eu chegasse mais perto e ficasse mais preenchendo o quadro, né? Aí seria outra regra de composição, que já é o preenchimento de quadro. Quanto tempo a gente já tá aí, cara? 47 minutos. Ó, que deve ser 45. 47 minutos. Tem pouca gente na live. Eu não sei se vai rolar alguma pergunta. Vou esperar aí um tempinho para ver se alguém faz alguma pergunta. Qual que é a composição que tu mais curte pro skate? Tu acha que no skate, ou no esporte, qualquer esporte, tipo, mais de ação, patins e tal, tu acha que tem alguma que casa melhor com isso, cara? Com a ação? A regra de composição, ela varia muito do lugar, né? Então, por exemplo, se for um local, por exemplo, muito manjado, a gente tem que pensar numa composição nova, né? Tipo, vários fotógrafos passaram por ali, fizeram diversas composições, mas basicamente a cabeça do fotógrafo ela gira em torno disso aqui. Porque, querendo ou não, automaticamente a gente usa a regra dos textos, né? Por que a gente usa a regra dos textos também? Por que o fotógrafo hoje ele é tão fixado na regra dos textos? A regra dos textos ela é tão, sei lá, automática na cabeça de quem fotografa há muito tempo. Porque antigamente a gente tinha as câmeras, as lentes de antigamente, elas tinham muita distorção nas bordas, né? E distorção também tinha uma vinheta muito forte. Hoje a gente tem aí os programas de edição que a gente tira isso, mas antigamente não tinha. Ou seja, ia fazer um retrato, ia fazer uma imagem de uma paisagem, o que você queria mostrar tinha que estar no meio ali tinha que estar no meio do quadro, porque senão ia ficar zoado ali pelo lado. Então os fotógrafos, depois que no decorrer da tecnologia, eles foram começando pô, que legal, tipo, com esse equipamento eu consigo trazer a pessoa mais pro canto. E foram começando a estudar isso e criar as regras dos textos e outras regras de composição também, que são, não sei se centenas, mas dezenas é fácil. Então, falei também que é muito difícil você quebrar aí uma regra de composição, porque existem muitas regras. Então, você acha que está quebrando uma, mas você já está se encaixando em outra regra.
Então a melhor forma mesmo é você saber o que fazer com as regras ali. E aí, Dani, beleza? É saber o que fazer ali para poder levar a mensagem, levar o que você quer ali, a informação para... E qual que é a melhor forma de treinar isso aí? Como é que, tipo, onde é que eu posso pegar referência, ver como é que funciona? Então, como eu falei, no celular e nas câmeras de hoje, já vem automaticamente essa regrinha, né? Tipo, você coloca lá, eu não lembro como é que é o nome no celular, mas você coloca e você já vai treinando. A grade, exatamente. Você opta por colocar a grade e você já vai ter ali uma base da regra dos textos, por exemplo, né? E aí, Dani, a gente falou aí sobre ângulo, falamos aí um pouco sobre fisheye, a teleobjetiva na foto de skate, né? A gente está finalizando já. Estou respondendo algumas perguntas aqui do Rodolfo, que está aqui comigo. Então, peraí que eu me perdi. Tá. Então, você começando a fotografar com essa grade, você já tem você já começa a treinar o seu olhar, né? E eu te garanto, depois isso fica muito automático, tá? Depois você fica muito ali, fica muito safo na hora de fazer uma composição, né? Mas outra regra legal para se estudar também é a assimetria, né? A assimetria é uma regra que eu gosto bastante, apesar de muitas vezes não conseguir aplicar tão bem assim, mas se você consegue usar ela, a fotografia central ali, né, a composição mais central, ela é uma boa opção porque fica tudo bem assimétrico, né? E como eu falei, uma composição mais central, que é a composição que a gente usa para fotografar produtos, eventos sociais, assim, que é uma coisa mais central, ela dá uma sensação mais estática, né? Dá uma sensação mais lenta ali, tipo, não passa movimento para a foto. Diferente quando você coloca a pessoa em cantos diferentes da imagem, né? Explica aí, cara, melhor um pouco simétrica. Então, a simetria, né? Isso, tem a regra, a simetria, que é basicamente que, vamos supor, deixa eu desenhar aqui de novo, que eu estou na base do desenho. Como é que a gente consegue usar a simetria? Bom, a gente está numa ponte, por exemplo, que a gente chega pertinho da ponte, a gente tem uma simetria por causa da ponte. A gente coloca a pessoa no meio da ponte, ela já fica ali, tipo, a gente cria o olhar, por exemplo, com como é que chama? Seria como se todas as linhas levassem ao objeto. Não, aí já é composição usando as linhas, né? Já é outra regra, né? Basicamente a simetria é o que tem de um lado do quadro tem que ser parecido ou idêntico ao outro lado. Como é que a gente faz isso? Com reflexo, né? Com reflexo a gente consegue usar bastante a simetria. De repente, na arquitetura também, dependendo do caso, a gente consegue fazer uma coisa bem simétrica, né? Com sombras. Também, dependendo da ocasião, a gente consegue ali uma simetria. Então, assim, é basicamente estudar muito essas regrinhas, tanto as do texto, simétrica, as linhas, né? As linhas são bem legais porque as linhas elas direcionam muito o olhar. Então, por exemplo, se você está ali, não sei, na rua e tem ali aquela linha da estrada, aquela linha ela já vai te servir vai te ajudar na composição para direcionar o olhar até a pessoa que você está fotografando, o atleta no caso, tá? Então, dever de casa hoje estudem muito a questão da regra dos textos, simetria, a composição ali através das linhas, tá? Porque é muito legal vocês saberem disso. E quanto mais vocês vão estudando, mais vai entrando na cabeça. E isso vai ficando automático, eu garanto. Porque quando a gente sabe o que é confortável para o olho, a gente automaticamente começa a criar esse tipo de coisa, né? Quando a gente vê uma estrada... foi mal. Estou batendo aqui, deve estar saindo no áudio. Quando a gente vê uma estrada, a gente automaticamente quer colocar a pessoa no meio da estrada,
por causa das linhas, né? Tipo, tem as linhas, vamos supor, aqui é uma pessoa, aí tem aqui, aí, você vai... Então, automaticamente, a gente quer colocar a pessoa no meio, porque tudo leva até ela, as linhas do meio da estrada, ali como é que chama a parte ali de fora da estrada? Mas o acostamento, né? Leva tudo ali, leva para o nosso objeto, para nossa pessoa, né? Então isso fica muito automático, mas é legal vocês estudarem isso e mais outras coisas também, tá? Então, ponto de fuga. Ponto de fuga. Aquela imagem, né? Tipo, tem um ponto da visão, que aí você segue. Ah, sim. Verdade. Então, galera, não tem muita gente perguntando, tem pouquíssima gente na live. Essa live vai ficar gravada aí para quem quiser assistir depois, tá? Realmente, sem perguntas, a gente fica meio... quebra muito, a gente já falou bastante aí sobre regras de composição, já falamos sobre ângulos, falei sobre fisheye também. Então, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Tem quanto tempo ainda sobrando aí? 4 minutos, acho. Uns 4 minutos. Não, tá beleza, então. Galera, a gente vai finalizar por aqui mesmo, beleza? Quem não pôde assistir vai conseguir assistir depois aqui no YouTube, daqui a pouco, mas amanhã já vai estar disponível aí no YouTube. E muito obrigado a quem ficou até o final da live. Um abraço a todos e até a próxima.